tópicos específicos aqui da documentação do scanner principalmente, tá? É tudo na mesma página, tá? Mas eu só deixei as três abas abertas aqui, porque eu não tenho que ficar caçando depois. Mas é tudo na mesma página e, obviamente, a gente vai... Cadê? Vai no Java Docs aqui, ó. Aqui nós temos a documentação completa do Java. Quem quiser estudar um pouco mais a fundo, entender a linguagem, usabilidades e afins, esse último link é a documentação completa, tá? Ixi, professor caiu. Professor caiu? Acho que sim. É. Eu acho. Ih, caramba. Voltou. O que aconteceu? Você caiu? Agora eu tô ouvindo eco. Eu caí e fechou do nada aqui o trem. Que loucura. Mas vamos lá, vamos voltar. Até onde vocês ouviram? Você tá começando a falar da documentação do Java. Ah, estava começando a falar, tá bom. É. Então esse último link aí que eu mandei, ele é a documentação completa, tá? Mas aqui eu trouxe só realmente o que interessa para nós aqui. E aí lendo a documentação, né, aí a gente começa a entender um pouco mais a respeito das coisas. Afinal, a documentação é para isso, né? RPFM, como nós acabamos de falar agora há pouco. Então, existe realmente uma diferença entre Nextline, Next e o Nextint, tá? O que acontece? Cada um deles trabalha de uma maneira diferente. Por quê? Porque, principalmente quando a gente está trabalhando com o Nextint, já que a função é com a ideia de capturar uma inteira, ele mantém ainda dentro do objeto o barramento. Lembra que eu expliquei na aula passada do barramento, né? Vou pegar eu vou desenhar. Eu sou péssimo em desenho, mas eu quero desenhar. Então, por exemplo, quando a gente tem uma string, a gente vai ter ali o nosso vetorzinho, né? Subdividido ali, vou colocar algumas partes bem exóticas assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Quando você tem uma string, no caso, a ideia que a gente está falando, inicialmente, né? Eu tenho o seguinte, eu posso colocar os meus caracteres, né, separados aqui. Estou ficando meu bebê. 8, não, né? 8. E o último E. Então, você está utilizando a tela do professor? Para mim não está compartilhando. Não está aparecendo? Para mim sim. Todos estão? Pra mim tá normal. Então, pera, deixa eu tirar. Vamos pôr de novo, porque às vezes carrega. Ele é todo direitinho, viu? Acontece. A tela preta e ainda tá. Será que eu acho que vou sair atrás de mim? Ó, tá a tela preta, mas tem um desenho aqui agora. Não. Ó, vê se muda ali pra você ver, né? Não, Não? só preto, né? Tá, então sai e entra de novo. Você- Não tá aparecendo não. Tá aparecendo só no FPC, ó. Isso, assim fica para mim. Só o quê? FP. A inicial do teu nome. Ah, vai. Será que eu não vou compartilhar tudo, galera? Eu vou compartilhar só o navegador. Agora compartilhou. Agora Só compartilhei? só você, só tá aparecendo. Ah, a minha câmera. Isso. Tá, agora vai aparecer a tela. A tela Já estava assim antes, já estava uma imagem com você e uma imagem com FP sem carregar, você está compartilhando. Já estava assim antes. Vocês não estão vendo a tela? Não, tá aparecendo tela não. A minha tá aparece normal. mesmo.
Então sai e entra de novo, só para ver se vai carregar. Vou deixar a tela já compartilhada aqui, só para ver se vai aparecer. Tem alguém que mostra o robô falando, não tem? Roberto, eu tô ouvindo bastante menino, tá dando bastante eco. Sério? Uhum. Agora eu tô ouvindo bastante. Antes eu não tava tanto. Voltou, professor. Voltou? Voltou. Ah, então beleza. É bug do Teams mesmo. Agora apareceu a tela. Boa. Vamos E ver a agora, Carla professor? também? Eu tô vendo agora, obrigada. Ah, boa, beleza. Então vamos lá. Quando a gente faz um input no teclado, né, principalmente no teclado, já que nós estamos falando do scanner, tudo que for inserido no teclado da informação, ela é tratada como uma string. Tá? O que é uma string? Nada mais é que um vetor de caracteres. Lembra do vetor da aula passada, o array? Né? A gente tem aqui um vetor, por exemplo, de 6 posições, onde eu consegui guardar o meu nome digitado aqui. Quando a gente dá o Enter ele tem caracteres específicos. Tá? Não só o Enter barra de espaço, o Tab, os F, N's da vida ali em cima. Né? Então, todos eles são tratados de forma diferente dentro de uma string. Quando você tem um Enter, quando você tem um dígito Enter, né, na verdade a gente está tendo este caractere aqui. Gente, o interpretador, né, de string, ele vai entender este caractere aqui. O que significa isso? Tá? Significa que para o compilador, o /n é o seguinte, acabei aqui. Tá? É como se fosse uma quebra de linha. Eu vou falar um negócio que eu vou entregar demais a minha idade, mas vamos lá, não tem problema nenhum. Vocês já viram máquina de escrever? Acredito que alguns já tenham até usado uma máquina de escrever, mesmo que seja por brincadeira ali, né? Caraca. Fui longe, eu sei. Eu fiz curso de datilografia, então, né? Você já toma por base quantos anos. Eu sou do século passado, inclusive. Então, o que acontece? Quando a gente estava fazendo uma digitação na máquina de escrever, na máquina de escrever não existe Enter. Tá? O que é o Enter? É o quebra-linha. Então a gente tinha aquela alavanca enorme para você bater a mão nela e puxar a folha de volta. O que era o bater a mão? O rolo da folha ele virava para você continuar escrevendo na linha de baixo. Tá? É o Enter para o computador. Fazendo uma analogia muito arcaica, mas é essa a ideia. Então, o que eu estou entendendo? O que o compilador entende? Por que o caractere é /n? Porque o N vem de next line, que é a ideia da máquina de escrever. Você bate, ele faz e vai para você continuar escrevendo na linha de baixo. No caso do scanner, é isso aí, Igor. Essa geringonça aí que você mandou é a famosa máquina de escrever. É isso aqui, ó. Vou até trazer para cá, ó. Essa aqui, para quem nunca viu, é uma máquina de escrever. Tá vendo que no teclado dela, ela não tem a tecla Enter? Ó, você tem o Shift, que é para deixar maiúsculo, ó, Shift dos dois lados. Você tem a tabulação. Você tem todos os comandos que você tem no teclado do computador hoje. Só que, como é que você fazia para trocar de linha? Tá vendo essa alavanca gigantesca aqui? Esse trem aqui, que era de ferro, inclusive. Isso aí a gente usava justamente para isso. Ó. Este rolo aqui, ó, é o que fazia a folha andar. Você podia regular a folha ali, alinhar, para começar a digitar. Então, quando você estava digitando, chegava no final, você batia a mão na alavanca, né? Para que ela fizesse o quê? Para todo esse carro, para todo esse carro aqui voltar para o início do papel, né? E este rolo, ele virava uma linha. Então, ele continuava digitando na linha de baixo. Esse geringonça aqui dentro, aqui, ó, esse carrossel aqui, é a alavanca justamente. Cada tecla que você aperta, ele sobe uma alavanca aqui para bater na folha. Tá? E o trabalho para trocar a fita?
Trabalho para trocar fita, exatamente. Eu Né? tinha dessa. Você é antigo também, né? Você é antigo. Trabalho pra trocar fita disso aí, você tá É. doido. Ah, lá, a Carla fez aula também. Eu também fiz aula de datilografia, pô. Só os Na veaco época, aqui se revelando, só os na dinossauros. época, na época tinha. Enfim, então o barra N vem dessa ideia do next line. O que que é o next line? É a próxima linha, tá? Quando a gente dá o enter, agora eu vou voltar para a tecnologia mais atual, né? Quando a gente está digitando no teclado e a gente dá um enter, qual que é a ideia do enter? Eu encerrei o meu comando. Para programação, né, para o código, é o ponto e vírgula, né? O compilador entende o ponto e vírgula como o final da instrução. O enter é a mesma ideia. Se você abrir aqui um arquivo, né? Vou até já criar uma classe no Java aqui, chamar de scanner mesmo. Scanner exemplo, pronto. Opa, não pode ter barra. O enter é justamente isso aqui, ó. É o pula-linha, tá? Vocês já repararam nessa sigla aqui, ó? Ó, esta aqui, ó. CRLF. Vocês já viram isso? Uhum. Você sabe de onde que vem isso aqui? O pessoal mais antigo sabe. O CRLF significa Carrier Reverse, ou seja, volta a carreira, volta o carro, line feed, pula uma linha. CRLF, tá? E é usada essa notação até hoje. A gente sabe que o arquivo finalizou por conta deste cara aqui, tá? Esse nunca apareceu do nada aqui, sabe? Olha lá. Entenderam a ideia do enter? Então, quando a gente está lá no nosso objeto, o scanner, vou fazer um outro desenho aqui. Quando eu tenho lá o meu objeto scanner, né? Vai, filho, aí, scanner. Eu tenho o que dentro dele? Eu tenho um cara que entende strings. Mesmo que eu esteja lendo um inteiro, tá? Este cara... Opa! Então, tudo que for lido... Peraí. Agora deu ruim. Corta. Aí. Tudo que for lido na digitação do teclado é uma string. Só que o Java, dentro deste objeto aqui, scanner, ele já tem este outro interpretador, que é o nextInt. O que ele vai fazer? Ele vai ler a informação digitada até o barra N. Então, imagina que aqui, ao invés de uma string com o meu nome, vou trazer o barra N aqui por cima também, tá? Eu tenho lá uma leitura do teclado, onde eu simplesmente vou digitar valores numéricos. Então, por exemplo, vou colocar aqui o... Puta, mas eu podia ter deixado aqui, né? Vamos deixar agora, volta. Aqui, ó, podia ter colocado assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É um valor inteiro? É um valor inteiro, 123.456. Pronto. E que este careta faz? De qualquer maneira, você vai digitar um barra N. Oba, você vai digitar um barra N depois de você informar o dado que você quer, certo? O que este carinha nextInt ele faz? Ele lê a string literalmente até o barra N, tá? Por que ele lê até o barra N? Porque ele entende aqui que até o barra N é numeral, tá? Então, ele faz essa tratativa. E aí o que acontece? Ele ignora esse barra N? Não, o barra N fica no que a gente chama de buffer do objeto, tá? Então, ele vai continuar existindo ainda aqui dentro da string o barra N. Por isso que na hora que a gente lia um valor inteiro e depois já chamava o menu, ele já dava o barra N automático, porque ele era chamado ali de novo. Então, ele já entendia o barra N ali novo. Tá? Então, por isso que aparecia 2 vezes a mensagem. Como que a gente corrige isso?
segundo a documentação do nosso amiguinho ChatGPT, né, é justamente o que alguém, acho que foi o Roberto, não lembro quem, que descobriu lá que tinha que colocar um next line, né, para poder zerar o buffer. Opa, deixa eu checar aqui. O buffer do objeto. Ou seja, ele ia dar como se fosse um reset no meu objeto, liberando ali o objeto para ser usado novamente como leitura. Tá bom? Entenderam? Certo. Todo mundo captou a vossa mensagem? Olha lá, ó. Carry as return e carry e line feed, exatamente. Tá? Então, Então tá bom. basicamente, quando você tiver um next int, na outra linha você tem que usar um next line. Obrigatoriamente. Tá, Obrigatoriamente. Tá? entendi. Professor, e no caso também você pode estar usando Meio o chato isso, né? NextLine e estar convertendo para parseInt em vez de estar fazendo isso aí. Também O pode next, fazer, né? o next line, ele já lê a string por completo. Então ele já trata o barra N. Ele sabe que a string tem o barra N e acabou. Entendeu? Então o tratamento de string é diferente. Então, que nem o senhor fez aquela hora com o interage, né? Interage, parseInt, entre parênteses, O com o integer. NextLine. Isso, exatamente. Eu fiz uma conversão forçada. Então eu peguei a string e fiz a conversão para um número inteiro, tá? Que é também uma solução, mas é mais gambiarra ainda, tá? Não tem porquê, já que você tem uma função para trabalhar com uma string e você tem a função para trabalhar com um inteiro. Tá? É que Então lá não no, tem essa necessidade. na segunda-feira o senhor chegou a usar o integer, né, para poder fazer O uma integer.parse. Isso. Uhum. Que aí ele aceitou também, né? Ele aceitou porque aí eu fiz a conversão manualmente. Quer ver? Eu até peguei um exemplo aqui também que ele tem, ó. No próprio ChatGPT. Não é no ChatGPT. Será que está na documentação aqui? Eu não lembro onde que eu pus. Se eu não me engano, no JavaScript também tem essa gambiarra aí de parseInt, parece que tem? Tá mudando. O JavaScript tem. Fala, chamou gambiarra, Pior falou que do tem. JavaScript. Pior que tem. Deve ter. Eu não conheço, de verdade não conheço, mas é bem provável que tenha sim. Mas enfim, tá? O importante é que a gente entendeu o contexto, espero que eu tenha conseguido passar para vocês o contexto também, mas é justamente isso. Então a gente tem que. Tá vendo a importância de entender como as coisas funcionam para poder aplicar? Então, no Java, quando você tem um objeto para trabalhar com a leitura de algum valor, cadê a nossa calculadora? Calculadora com funções? Não, qual que era mesmo? Vetores. Era do vetor? Era do vetor, né? Vetores. Isso. Então, quando você tem um objeto para fazer a leitura de um valor, você tem que zerar. Lá, consome o enter que ficou no buffer. Tá bom? Você tem que zerar o buffer do seu objeto de leitura. Isso no Java. Tá bom? No Java. O C# não precisava nada disso. Mais uma vez, C# ganha da tudo. Beleza? Professor, mas só que aí você tá em correção vetor, não é aqui no de vetores? Não, mas ignora, porque aqui eu fiz tá. eu peguei o código para testar. Ah, tá. Eu fiz uma nova classe só para não ficar mexendo na que a gente tinha lá. Ah, sim. Não, que eu olhei aqui o meu código, eu falei, tá diferente desse aí que ele passou. Não, que tá diferente com certeza. Com certeza tá. Mas é porque esse aqui é só. É o código do ChatGPT aqui. Cadê? Uhum. Tá. ChatGPT, cadê? Tá aqui, ó. Eu só fiz a tratativa ali de. Até o comentário tá igual. Ó. Aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Entendi. E aí depois eu só fiz o laço lá para fazer manter o padrão do exercício e continuar. Tudo bem? Beleza. Vamos seguir? Não sei só o que é buffer, mas entendi. Tiago, buffer é uma área reservada para gravação de dados dentro de um objeto. Tá? O buffer como é que eu vou explicar de uma forma que não vai misturar com o conceito de orientação a objeto. Imagina que o buffer é uma variável dentro de outra.
onde quem vai fazer a tratativa desse espaço é a própria variável e não o compilador ou qualquer coisa que valha, tá? O buffer é como se fosse uma fila de interação de valores, tá? Mas JavaScript para essas coisas é difícil. O Node nem tem input por padrão, tem que importar, exatamente. É a grande desvantagem de usar frameworks aí. Vantagem e desvantagem, né? Que você acaba importando realmente só o que você precisa. Mas às vezes você importa uma biblioteca que tem um monte de coisa para você usar uma função só, né? Mas seguimos. A vida é assim, nem tudo são flores. Pessoas, vamos dar o nosso próximo passo. Aliás, alguma dúvida? Então vamos começar a criar mais dúvidas. Vamos dar o nosso próximo passo para o assunto que realmente interessa para nós a partir de agora, que agora nós vamos fazer uma viradinha. Compartilhando a tela errada, caramba. Peraí. Tá. Mais ou menos, o buffer também não entendi muito, mas o nextline entendi. Tá, não se preocupem com o buffer agora. Entendam que o buffer é uma área reservada para que a memória trate a informação, tá? Por enquanto não precisa esquentar a cabeça com isso. Vocês vão ver a parte de buffer em sistemas operacionais. Fiquem tranquilos. Aí vocês vão estudar mais a fundo ali, vai ficar mais fácil para vocês, tá? Depois eu trago algum material para vocês, matar a curiosidade aí, mas por enquanto não se preocupe. Bom, vamos então falar da nossa tão esperada e querida orientação a objetos, tá? Agora nós vamos fazer uma virada de paradigma. Até agora, até há 2 minutos atrás, a gente estava pensando exclusivamente na programação estruturada. Não é isso, tá? É programação, como é que chama? Fugiu o termo agora, mas já veio. Vamos pensar como se fosse uma programação estruturada. Qual que é a ideia da programação estruturada? Ele vai trabalhar como se fosse um script, então ele vai executar linha a linha do que a gente fizer, tá? Lembrando que se a gente pegar o nosso Java aqui, o nosso IntelliJ, né, onde a gente tinha, cadê as funções? Função, calculadora com funções, tá aqui, né? A gente tinha, obviamente, depois da declaração das funções, que a gente trabalha dentro da função main, a gente tinha as linhas do nosso programa, onde nessa área, né, nesse paradigma que a gente estava trabalhando, ela era executada linha a linha. Lembra que a gente punha nos breakpoints, etc.? Qual que é a ideia da execução linha a linha? Vai executar essa linha, depois vai essa e assim por diante. Literalmente, linha a linha. Ah, mas eu chamei uma função aqui e ele foi executar lá em cima. Tá bom, mas para a linha, para o programa, que é na função main, você está trabalhando com a estruturação orientada com a programação estruturada. Tá? Agora, nós vamos mudar um pouco esse contexto de programação. Nós vamos mudar um pouquinho esse paradigma, tá? Trazendo a ideia de orientação a objetos. Quando a gente fala de orientação a objetos, basicamente abstrair coisas do nosso mundo real para dentro do nosso software, para que a gente possa trabalhar com esse tipo de dado lá dentro. Tá bom? Vamos pensar o seguinte, um exemplo muito simples, tá? Dentro da programação estruturada, assim como na orientação a objetos, mas vamos pegar esse conceito aqui primeiro, eu tinha os vetores que a gente estava falando, né? A gente falou na última aula sobre vetores. Então, qual que é a ideia do vetor? O vetor, eu tenho um espaço na minha memória, que eu posso até trabalhar de forma dinâmica, mas não é o caso agora, tá? Onde eu tenho uma área de quantidade específica de dados do mesmo tipo reservada lá. Então, quando eu declaro um vetor de string, eu estou declarando um vetor
que nada mais é que uma área maior da memória, com várias caixinhas de string ali dentro, só que só de string. Eu não consigo guardar nenhum outro tipo de dado dentro daquele vetor string, vetor de string. Assim como um vetor de caracteres, um vetor de inteiro, um vetor de booleano, tudo que eu criar baseado em vetor, eu estou criando uma sequência de dados do mesmo tipo, tá? Na orientação a objetos, a gente abstrai isso um pouco, onde a gente consegue trabalhar com o que a gente chama de dados complexos. Por mais simples que sejam esses dados complexos, eles não são o que a gente chama de dados primitivos. Lembra que a gente falou de dados primitivos? Lá nos primeiros dias, cadê? Vai dar uma zonzura aí, mas perdão, não era essa a ideia. Cadê? Dados primitivos. Está aqui, ó, os tipos primitivos de dados, onde a gente tinha dados simplificados, vamos colocar assim, né? Dados de estrutura simples. Aqui, na orientação objeto, olha quanta coisa a gente já fez. Na orientação objeto, a gente está trabalhando com estruturas complexas, onde eu consigo misturar tipos de dados. Vocês já tiveram uma estrutura de dados na faculdade ou ainda não? Agora. Agora, está tendo agora. Então, você está com o pezinho quase na orientação objeto, tá? Quando a gente fala de estrutura de dados, a gente está começando a criar tipos complexos de dados, tá? Para a gente chegar, inclusive, na orientação objeto. Mas a orientação objeto, você não precisa, teoricamente, passar pela estrutura de dados. Fica mais fácil de entender algumas coisas, mas você já pode começar a estudar por aqui sem problema nenhum, tá? Então, imaginem que agora eu não quero mais ter um vetor de strings, por exemplo, eu não quero ter mais uma lista de nomes. Eu quero ter uma agenda telefônica, por exemplo, onde eu tenho... Imagina a agenda do celular seu. Todo mundo tem celular? Sim. Sim, sim, beleza. Se você pegar a agenda do seu celular e parar para analisar ela, quando você cria um novo contato, né, você, ali dentro daquela tela, você já enxerga possibilidades de vários tipos de informação diferente. Você pode ter a foto, você tem o nome da pessoa, você tem e-mail, você tem endereço, você tem vários telefones, pode ser celular, telefone fixo, se é que alguém usa isso hoje em dia ainda, você tem um telefone de recado, enfim. Então você começa a criar uma estrutura de dados diferenciada. Tá? Cada contato da sua agenda é um objeto na programação orientada a objetos. Tá? Então, é a ideia de você literalmente abstrair coisas do nosso mundo real para dentro do mundo da programação, onde você trabalha com as propriedades e com os métodos que você precisar para cada um daqueles objetos. Tá? Neste caso, o PO é usado para um padrão, objetos que seguem um padrão. Não usaria padrão como a palavra nesse caso, o Igor. A orientação a objetos, ela é um paradigma de programação. Entenda que é uma outra maneira de se pensar na construção de um software. Tá? Deixa eu pegar aquele slide, acho que a maioria não viu, não era todo mundo que estava no começo. Deixa eu pegar um outro slide que dá uma representação boa disso aí. Cadê? Eu acho que é este aqui. É esse aqui mesmo. Aqui, ó. Essa ideia aqui, tá? O que eu estou vendo nessa imagem aqui, ó? Eu estou vendo vários objetos do mesmo tipo, se a gente for parar para olhar, né? Eu tenho vários bonequinhos. Então, o bonequinho em si, ele é um objeto desse nosso cenário, tá? Onde ele pode ter propriedades e pode ter métodos específicos, tá? Propriedades, por exemplo, de um desses bonequinhos aqui, cabelo, cor de camisa, sexo, nós temos dois tipos aqui, né? Masculino e feminino. Vou saco lida aqui, masculino e feminino. Eu tenho
tipo do meu bonequinho, tenho funcionário, tenho cliente, tá? Então, tudo isso aqui não deixam de ser objetos do mesmo tipo, só que eu consigo trabalhar com eles de forma individual, onde eu consigo ter objetos do mesmo tipo numa lista, separados de forma individual, tá? Eu posso trabalhar com uma lista de funcionários, onde eu tenho o funcionário Rafael, funcionário Marcelo, funcionário Jonas. Cada um deles é um objeto diferente para o meu programa. Não sei se deu para clarear aqui, tá? Se a gente for pegar definições, tá? Nós estamos falando disso aqui, ó. Cadê? Maneira mais apropriada. Aqui, ó. Se a gente for pegar para uma definição, né? A programação orientada a objetos sinaliza uma maneira mais apropriada, não significa que é a única correta, mas é a maneira mais apropriada de realizar, essa correta saiu aqui, divisão de um programa em conceitos, o que a gente chama de classes, permitindo que cada classe centralize em si todos os dados relativos ao que ela representa, tá? Mesma ideia que eu falei aqui dos bichinhos aqui, ó. Eu tenho objetos do mesmo tipo. Opa. Eu tenho objetos do mesmo tipo, que são os bonequinhos, só que cada um com uma característica diferente. Portanto, eles são tratados de forma individual, tá? Então, objeto Maria é uma coisa, objeto José é outra, o Jonas é outra, Marcelo é outra, João e Rafael. São todos objetos do mesmo tipo. Quando a gente fala isso, eles estão vindo da mesma classe, porém, cada um com a sua individualidade, com as suas propriedades específicas, tá? Com os seus atributos, que é justamente este outro assunto aqui, ó. Objetos, atributos e métodos. Nas aplicações orientadas a objetos, as entidades são representadas por objetos. Entidades é uma outra maneira de falar a mesma coisa. São sinônimos, entidades e objetos, tá? Por que existem os dois nomes? Porque existem, vamos colocar assim, não sei se seria, deixa eu pensar como que eu poderia falar, mas existe uma parte da programação que trata, né, uma estrutura de programação, uma arquitetura de programação que trata objetos com nomenclatura de entidades, porque eles podem ter modificações nesse sentido, tá? Então, neste caso, ele é uma entidade. Nada mais é que um objeto, que vem da mesma classe, que vem tudo no mesmo lugar. Só que ele pode sofrer uma modificação no meio do caminho. Por isso que ele é chamado de entidade, tá bom? Para exemplificar, suponha que no domínio de um determinado banco, um cliente chamado João, dentro de uma aplicação orientada a objetos, correspondente a esse domínio, deve-se existir um objeto para representar esse cliente. Então, quando eu estou falando de clientes, eu estou falando de pessoas que podem ser funcionários, clientes, prestadores de serviço, depende do contexto que você está trabalhando a sua aplicação, tá? Uma aplicação orientada a objetos é composta por objetos, obviamente, tá bom? O objeto scanner, que a gente estava falando até agora, né, ele vem da classe scanner, que pode gerar um objeto, tá bom? Uma maneira muito simples da gente fazer uma analogia é justamente esse caso aqui, quando a gente fala da construção de uma casa, tá? Então, quando você tem uma casa a ser construída, antes dessa casa existir, existe um negocinho chamado planta. A planta é o projeto daquela casa, tá? Que você pode fazer mais de uma casa igual, inclusive, tá? Por exemplo, aqueles condomínios de Minha Casa Minha Vida, né? CDHU, aquelas casas, são todas casinhas iguais, já viram isso? É uma planta única que você constrói quantas casas forem necessárias, tá? Fazendo analogia para orientação a objetos, é justamente isso. Para eu ter objetos iguais,
todos eles vêm da mesma classe. Então, todos eles vêm da mesma planta ou da mesma forma, podemos falar assim. Tá? Então, quando eu vou criar um objeto dentro da minha programação, dentro da minha programação orientada a objetos, eu tenho que primeiro ter uma classe, que é justamente o que a gente chama de forma desses objetos. Por que forma? Porque é nele que vão ter os atributos e os métodos. Até aqui tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio aqui? Entendi. Tá. Entendi. Beleza. E é um atributo, o que é um método? Tá? Atributos são, ou propriedades, são as características que os objetos que nascerem daquela classe vão ter. Quando a gente estava fazendo aqui o nosso objeto scanner, né? Vou criar um novo aqui, ó. Vou pôr a classe, então, scanner, centro entrada, recebe, new, scanner, system, por exemplo. Aí, ó, eu tenho o objeto criado. Quando eu aperto ponto, tudo isso aqui, ó, o que são esses caras aqui? São os métodos do meu objeto. Tá? O que são os métodos? São as funções que ele consegue realizar. São as operações possíveis com aquele meu objeto. Entenda a operação não como mais operação matemática, tá? Mas realmente como função. O que a gente estava falando de função até agora há pouco, na programação estruturada, quando a gente traz para a orientação a objeto, elas passam a se chamar métodos, operações do nosso objeto, tá? E esses outros caras aqui, ó, tem aqui embaixo, corre para lá, ó. O que são esses outros caras aqui, ó? São as propriedades do meu objeto, tá bom? O que são as propriedades? Justamente a capacidade ou as características que cada um deles tem. Se a gente pensar num objeto conta, uma classe conta, que é uma classe, essa representação aqui, você tem sempre o nome. Logo abaixo você tem as características ou os atributos. Eu tenho o número da conta, eu tenho o saldo da conta, eu tenho o limite da conta. Tá? E aqui embaixo, logo depois dos nossos atributos, a gente tem os nossos métodos. O que são os nossos métodos? Eu consigo fazer um saque, sacar, tá? Faltou um R ali. Eu consigo fazer um depósito e eu consigo imprimir um extrato, por exemplo. E aqui está faltando um abre e fecha parênteses. Tá? Na representação da classe, logo que vem abaixo do nome, são sempre os atributos. O que está com esse sinal aqui, abre e fecha parênteses aqui, ó, são os métodos da minha classe, os métodos do meu objeto. Tranquilos? Conceito de classe, atributos e métodos? Sim. Sim. Então, a nossa classe, ela funciona como se fosse uma receita para criar objetos. Eu tenho uma classe carro, onde ele pode originar carros iguais, porém com propriedades independentes. Eu posso ter um Porsche branco, um Porsche amarelo, um Porsche vermelho, eu sei que não tá, mas a ideia é simbolizar, tá? Mesma ideia, eu tenho uma classe casa, onde ela origina casas do mesmo padrão, tá? Onde ele tem uma porta, sei lá quantas janelas, 2 telhados, 3 telhados, tem altura específica e assim por diante. Então, essa é a melhor analogia que a gente pode ter. Como a gente já falou de coisa antiga, né? O pessoal que viu esse slide da primeira aula, lembra desse brinquedo aqui, ó. Não sei se vocês já tiveram o prazer ou o desprazer de brincar com isso aqui, fazer uma lambança do cão. Era umas forminhas que tinham os personagens da Disney, né? E você enchia de gesso aquilo ali e podia montar o personagem para depois você pintar. Lembra que eu até brinquei, né, na cara do Mickey, do Pateta e do Pato Donald aqui. O Mickey tá meio estressado e o Pateta comeu coisa que não devia, talvez, né? Então, quando eu tenho a minha classe, eu consigo originar quantos objetos eu precisar daquele mesmo tipo. Quando eu tenho a minha... Esse Mickey não está puro, nem um pouco. Quando eu tenho a minha classe, que no caso aqui é a forma, eu origino quantos objetos eu precisar
daquele mesmo tipo, tá bom? O Mickey não tá puro e o Pateta também não. O Pateta não é o Pluto, né? Não é o Pateta, é Pluto. Quer dizer, nenhum dos três mesmo. Tudo bem? Entenderam o conceito de orientação a objetos aqui? Entenderam que a gente vai começar a mudar a forma de tratar o nosso software? Chegaram nisso ou não? Para a gente poder começar a brincar agora com a parte interessante? A classe não foi bem trabalhada para criar esses três objetos. Pode ser que sim. Você não deixa de ter uma certa razão. Vamos pôr a mão na massa e vamos fazer a parte legal do negócio? Eu vou fazer o seguinte, ó, dentro do source aqui, aqui ele está dando um erro aqui, quando esse objeto do nada que eu criei aqui. Pronto. Eu vou dar uma organizada aqui no nosso projeto. Dentro do source eu vou criar uma nova pasta. No caso é um package. Vou criar um package. Programação estruturada, eu vou chamar. E dentro dela eu vou colar todas essas. Vou jogar essas pastas lá para dentro. Para a gente não. Refactor. Para ele mudar as referências ali certinho. Beleza? E aqui nós vamos começar então a criar o nosso. Para criar um outro pacotinho. Chamar de POO, para a gente já criar tudo aqui dentro. Onde a gente vai começar a criar a nossa classe. Aqui a nossa classe, ela vai ser sempre a main. Por que ela vai ser sempre a main? Porque agora é que nós vamos trabalhar com a criação não só de variáveis. Nós não vamos deixar de usar variáveis, tá? Mas agora nós vamos trabalhar com objetos um pouco mais complexos, tá bom? Que são as nossas classes propriamente ditas. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Só para a gente começar a exemplificar, tá? Nós vamos criar um objeto chamado pessoa, nós vamos criar uma classe chamada pessoa. Então vamos lá, ó, dentro de PO, nova classe, tá? E nessa classe eu vou chamar ela de pessoa. Tudo bem? Essa pessoa, lembrando que a gente tem agora que definir os métodos, os atributos e os métodos desta classe. Tudo bem? O que a gente pode colocar como atributo de uma pessoa? Vou colocar aqui, ó, uma string nome, vou colocar uma inteiro idade e vou colocar um char sexo. Tudo bem? Então, nossa pessoa, vamos ter 3 atributos: nome, idade e pessoa. Tá vendo que agora eu criei um tipo de dado de forma complexa? Entenda o complexo por não ser primitivo, tá? Porque eu estou criando uma nova classe chamada pessoa, onde dentro dela eu tenho esses 3 atributos para trabalhar. E cada objeto vindo dessa classe vão também ter esses 3 objetos. Como? Muito simples. Vou voltar lá no meio. Ó. Eu tenho 2 arquivos agora. Nós vamos começar a trabalhar com alguns arquivos a mais, tá bom? Eu tenho agora um arquivo chamado pessoa, que é uma classe, mesma coisa. E agora eu tenho uma classe main, que dentro dela é que nosso programa vai realmente existir. Tudo bem? Então aqui eu vou colocar a função main, né? Para ele poder executar aqui o meu programa. E aqui dentro eu vou criar o meu primeiro objeto. Como é que a gente fazia para criar uma variável aqui? Vamos ver. Tô louco, não é possível. Ou eu pus vocês para dormir, ou vocês... Não é possível que já esqueceram. Primeiro declara a variável. Como? Int, tal. Eu coloco o tipo da minha variável, por exemplo, int, o nome dela, e aí eu poderia atribuir, por exemplo, um valor ou não. Vou deixar sem nada, tá? Pode falar quem estava falando, quem estava ouvindo. Pode falar. Não, estava dizendo que era para colocar. Ah, tá. Mas beleza. já...
Se eu declaro uma variável definindo o tipo e um nome para ela, como é que eu vou criar um objeto? Usa o comando new. O new, Eu ponho o tipo, o tipo, o nome nome e o valor. Ah, ele já tá dizendo. e pronto. Está declarada, eu não instanciei, eu só estou declarando, tá? Ah, não está. Eu só instanciei. Então, ó, se a gente chegar aqui e olhar, a declaração dos dois é a mesma coisa. Eu tenho um tipo e um nome. Eu tenho um tipo e um nome. Como que ele conseguiu entender isso? Porque ele já entendeu que dentro do meu programa, que está aqui, dentro do meu pacote, que eu já chamo como pacote, mas nada mais é que uma pasta, tá? Ele conhece o arquivo pessoa. Então ele já entendeu que isso aqui, por ser uma classe do tipo pública, eu posso usar ela em outros locais para poder criar novos objetos. Então, se eu criar pessoa 1, se eu criar pessoa P2, se eu criar pessoa P3, eu tenho 3 objetos do mesmo tipo. Do mesmo jeito que se eu criar int número 1, int número 2, int número 3, int número x, eu vou ter várias variáveis daquele mesmo tipo. Aqui eu estou criando vários objetos do mesmo tipo. Qual que é a diferença entre os dois? Aqui, no int, por exemplo, eu só trabalho com números inteiros. Aqui eu estou trabalhando com nome, idade e sexo em cada um deles aqui. Então eu estou criando a estrutura de dados que eu preciso para trabalhar dentro do meu software aqui. Tá bom? Toda vez que a gente declara uma variável, é recomendado, lembra que eu falei lá algum tempo atrás? É recomendado, não significa que é obrigatório, mas é recomendado você inicializar ela. Por exemplo, no x aqui, que é um inteiro, a gente usava um valor, podia ser até um zero, tá? Nos objetos, ele também deve ser instanciado com o uso da palavrinha new pessoa. New pessoa, entre aspas, tá? Por que é new pessoa? Porque eu estou falando de um objeto do tipo pessoa. Se eu estou falando com um objeto do tipo pessoa, ele só pode receber o construtor que a gente chama new pessoa. Tá vendo aqui esse símbolo? O que era esse símbolo mesmo? Seria o método, não? É um método, exatamente, tá? Eu não declarei método nenhum aqui na minha classe, né? Pelo menos não que eu me lembre. Ó, na minha classe pessoa não tenho método nenhum. Mas toda linguagem que tem suporte à orientação a objeto, quando você declara um objeto, ele já tem um método implícito por padrão, que é chamado método construtor. O que é o método construtor? É um método que recebe o mesmo nome da classe que você está trabalhando. Tá? Este cara aqui, ele serve para fazer o seguinte: P1 que estava lá na memória, guarda para mim a estrutura desse objeto aqui. Tá? E aí, gente, aqui vem a mágica. Agora eu tenho acesso às propriedades do meu objeto. Tá vendo aqui, ó? Agora eu posso trabalhar com ele, ó, idade, nome e sexo. Tá vendo? Então eu tenho a possibilidade de trabalhar agora cada objeto de forma individual. Por exemplo, se eu quiser colocar o P1.nome sendo eu faço exatamente isso aqui, ó. Eu falo que a propriedade nome do meu objeto P1, propriedade nome do meu objeto P1, vai ser atribuído o valor dessa string aqui. Por que ele aceita a string? Porque lá no meu objeto, lá na minha classe, eu defini ela como uma string. Se ele é uma string, ele aceita uma string. Assim como eu tenho a propriedade ou o atributo, já está me dando até a opção aqui, tá?
sexo M e idade 30. Vamos seguir no 30 e fazer de conta que é 30 ainda, tá? Entenderam aqui a ideia? Então, eu tenho um objeto. Trava a tela aí. Não, cadê? Aqui. Aí. Eu tenho um objeto P1 com 3 propriedades definidas dentro dele, cada propriedade com o seu valor inserido. Tá bom? Se eu declarar um outro objeto, já fazendo a mesma ideia, pessoa, P2, recebendo minha pessoa, agora esse cara aqui é outro objeto completamente diferente do que ele P1 ali. Eles têm a mesma estrutura, eles vieram do mesmo lugar, da mesma classe, né? Então eles têm a mesma forma, portanto eles têm exatamente as mesmas propriedades. Tá? Não vou olhar para o método por enquanto não, tá? Vou só mostrar propriedades aqui por enquanto. Então, mesma ideia, se eu chegar aqui e colocar aqui, vou até seguir a sugestão dele aqui, idade 20 e esse cara aqui cai fora. Então agora eu tenho 2 objetos, vou tirar esse X também, que isso aqui tá solto aqui, não vai ser servido para nada. Então eu tenho o objeto pessoa 1 e eu defini os valores dos atributos desse objeto. E aqui eu tenho um P2 e defini os valores desse atributo também. Vocês entenderam que eu não precisei de um vetor para criar 2 objetos? Assim como eu não preciso de eu não preciso ter um vetor para declarar 2 variáveis? Então, quando a gente fala objetos, a gente está falando nada mais do que variáveis, só que variáveis do tipo complexa. Qual o tipo complexo? O tipo que eu criei, que eles são diferentes. Eles são chamados de complexos porque eles são diferentes dos primitivos. Tá? Os primitivos são aqueles que a gente já viu lá, int, var, int, char, byte, double, enfim. Né? Tudo bem? Entenderam a ideia de orientação a objeto? Então, classes personalizados. Seria essa a ideia, né? Classes são estruturas de dados personalizadas. Podemos definir isso aí. Tá? Podemos definir. Imagina lá que, por exemplo, no nosso... Se a gente pegar lá aquele nosso desenho, trazer para cá, ó, é diferente quando eu tenho uma variável do tipo inteira, né? Uma variável inteira, aqui é o contrário. Tem uma variável inteira, tá difícil, hein? Onde ela só vai guardar o número 10, por exemplo, né? Ela vai guardar um número inteiro, e eu posso ter uma variável, que na verdade é uma classe, de um tipo complexo, onde dentro dele eu tenho 3, no caso do nosso aqui, né? Eu tenho 3 outras estruturas dentro dela. Nome, idade. Por que eu estou chamando de estrutura? Sexo. Por que eu estou chamando de estrutura? Porque aqui dentro eu posso trabalhar com o tipo primitivo que eu quiser. Tá? Então, nome string, idade inteiro e sexo é um char. Tá? O PO vem dessa ideia do struct. O struct, Igor, ele é bastante utilizado em programação orientada a objetos também, tá? Mas nesse sentido dele criar uma estrutura imutável. Depois a gente vai chegar nesse contexto aí, tá? Mas o struct nada mais é que uma estrutura de dados complexa. Estão entendendo? Pegaram a ideia aqui já ou não? Então, professor, aí no caso, então, só tirando a dúvida aqui, você criou uma classe chamada pessoas, é isso? Uhum. Aí colocou a declaração do tipo primitivo, né, com nome, idade, né? Uhum. E depois você foi lá, criou no caso, no main, né? E criou as pessoas, é isso? Exato. Para poder colocar dentro dessa outra classe, é isso? Exato, exatamente. A classe main é a classe que contém a função main, que é onde são executados os nossos programas no Java, né? Só que dentro da classe main eu posso trabalhar com dados específicos
que são os objetos. Então, eu consigo criar objetos de vários tipos dentro da função main, da classe main, que é a classe que executa meu programa. Se eu der um play aqui agora, ó, ele vai fazer toda a compilação. Executou. O que ele está executando aqui? O que ele executou aqui? No caso, ele executou as variáveis, colocou dentro da variável os Ele valores. criou a variável, colocou os valores dentro dela, criou outra, pôs os valores e acabou o programa. Executou exatamente o que eu pedi. Ó, Então, se eu... Tá faltando Tá. mostrar. Sim, nós vamos pôr. Fala, Ladivan. então, a partir do momento que você escreve pessoas, ele já busca lá na classe que você fez, no caso? Se existir uma classe com o mesmo nome, ele já entende que é um novo objeto daquele tipo. Se eu colocar aqui, por exemplo, animal A1 igual a 1000 animal, ele não vai entender. Ó, ele está dando erro. Olha lá. Ó. O que ele está falando? Ó, create type. Tá vendo? Ó? Cria o tipo animal. Por quê? Aqui ele vai criar de outra maneira que não é o que eu quero, tá? Eu venho aqui agora, não existe a classe animal, tá? Eu vou criar aqui a nova classe, chamada animal, onde eu não preciso colocar nada, só desistir o arquivo. Olha a minha função main aqui, ó. Ele já entendeu. Entendeu a ideia? Entendi. Sim. Ô, professor, É. agora uma dúvida, tá? A gente cria a classe num novo arquivo, certo? E aí o main ele vai puxar. Mas e se eu criar outras classes dentro do mesmo arquivo? É possível? É. Eu tô falando aqui, não estou falando de JavaScript, não tô falando nada. Tô falando Eu sei. aqui dentro, entendeu? Sim, Porque me se eu surgiu criar essa- aqui, por exemplo, uma public class automóvel, sei lá, tá? Ele vai entender, ele vai deixar, tá? Pode ser até que ele está reclamando por algum outro motivo ali, mas ele vai deixar. Agora, isso não é recomendável, tá? Por que não é recomendável? Justamente para você não quebrar a estrutura do programa. Tá? Tá, Entendeu o que ele tá falando? eu vou contextualizar o porquê que eu fiz essa pergunta, porque lá isso. no estágio que eu fazia, Ah, lá quando lá era PHP, e aí é onde ficava Isso. muito confuso, porque as classes eram todas criadas dentro do mesmo arquivo. Isso é POG, programação orientada a gambiarra. Então, e era muito confuso tudo isso. Por quê? Porque Não. fica tudo dentro de um lugar só e você não sabe onde que você mexe. Então, o correto é você criar classes separadas, né, em arquivos separados, e no main você faz as manipulações. É Exato. isso que eu entendi? É exatamente isso que eu queria dizer. Tá. Se você entendeu certo. Tá. É exatamente isso. O que é main em inglês? Principal. Principal. Então, dentro da classe principal, você manipula objetos de outras classes. Outras classes da onde? De outros arquivos. Tá vendo? Ó, se a gente pegar a classe animal, eu não tenho nada nela, nada. Eu só tenho a definição dela. Sim. Que existe uma classe pública chamada animal. Tá? Tá vendo que ela não tem a função main? Eu não preciso da função main para executar. Ó, ela não é executável. Ó. Se eu botar o mouse ali para tentar, ó, o arquivo do editor não é rodável, não é executável. Tá? Quem que é o executável? A minha classe main, que contém a minha função main. Entendeu? Por que as outras classes, todas que nós criamos nas outras aulas, elas eram executáveis? Porque dentro da classe calculadora,
a gente pôs a função main. Entendeu? Ah, Eu gosto desse barulho. Já- ídolo, né? Hã? É que todos os exemplos que foram usados sempre tava colocando main. Main. Porque a gente estava trabalhando com a programação estruturada. Tá. Porque senão não ia conseguir rodar nenhum. Ah, tá. Então, a programação orientada a objeto, então você vai criar várias classes, só que você só vai trabalhar ela dentro da classe main. É isso? Isso. É isso. Tá. Entendi. Tá? Professor, deixa eu perguntar uma coisa. A Claro. programação, então, orientada a objeto, óbvio, não é só específico do Java. Não. Não. Tipo, os componentes do React, então, também é uma programação orientada a objetos. O que é um componente do TypeScript? Uma classe? É essa questão aqui das classes que ela pode ser usada de forma global na tua aplicação. É isso, então, que é O componente é um tipo de objeto que o tipo de TypeScript trabalha. As constantes também do JavaScript? Constante não. Constante é na ideia da variável. É a variável, só que de valor fixo. Por isso que ela chama constante. Ah, tá. Entendeu? É só por isso. Muda só o nome para não ficar... é a variável que é sempre 10. Não, então ela é uma constante. Tá. Entendi. Qual a equação matemática? Você que gosta de matemática, teve bastante aula de matemática aí. Você não tinha lá as constantes das equações, né? Você tinha as variáveis e você tinha as constantes. Tô aguardando lá a minha contestação ainda. Foi aprovado, mas eu quero os pontinhos que me tiraram. Sim. Gente, entenderam o contexto aqui? Aqui eu não fiz exibição de dado nenhum, eu não fiz nada, eu só exemplifiquei as possibilidades de criação aqui. Deixa eu só tirar isso aqui para não ficar poluído. E eu vou excluir essa classe animal aqui. Depois nós vamos acabar criando ela de novo, mas por hora, tchau. Cadê? Não tem o delete aqui, Jesus? Delete tá em cima do... Aqui, achei. Boa. Tá? Então, entenderam a ideia do contexto aqui? Eu estou usando uma classe principal, que é o meu programa propriamente dito, tá? E eu estou usando uma estrutura de dados que eu criei, que é chamado de classe. A classe, ela origina quantos objetos eu precisar criar. Posso criar um vetor de pessoas? Posso. Uma lista de pessoas, mais conhecido como agenda de celular? Pode. O que vocês acham? Posso. Tá? Se eu quiser exibir esses objetos aqui agora, por exemplo, eu quero mostrar, vou colocar um salt, e sai daí. Eu vou colocar assim, ó, o nome, opa, falta um. O nome da primeira pessoa cadastrada é... Como é que eu faço para mostrar o nome aqui? P1. Vocês já viram, né? P1.nome, tá? Só que faltou um maisinho aqui só. P1.nome. Então eu pego o objeto P1 e mando exibir o nome dele. Tá? Se eu colocar aqui... Como é que eu duplico a linha aqui mesmo? Eu já esqueci. Peraí que agora eu fiz caca aqui. Não lembro como é que faz para duplicar a linha. Não. Shift, não. Aqui o Shift muda. Ctrl Shift também não é. Sei lá, vamos copiar. Então eu vou colocar aqui, ó. E aqui. Aqui eu vou exibir o nome. Aqui eu vou exibir o sexo. E aqui eu vou exibir a idade. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, eu vou até botar um breakpoint aqui para a gente ver o nosso programa sendo executado em pausa. Então vamos lá. Eu vou seguir aqui com a execução. O F8. F8. Ó, olha aqui, ó. Olha o meu P1 criado aqui, ó. Tá vendo? Eu criei porque eu já executei a linha new pessoa P1. Ele já criou com a estrutura que eu preciso. Tá vendo?
Olha o que vai acontecer no nome. O que vai acontecer na idade e o que vai acontecer no sexo. Você entendeu que aqui, ó, eu não segui a mesma sequência que estava aqui? Os nomes, sexo, idade. Eu posso trabalhar com as propriedades da maneira como eu quiser, a hora que eu precisar. Tá? F8, esqueci já, F8. Então, F8, agora eu tenho um P2, ó, ele vai ser criado o P2 aqui, ó. Aliás, já foi, né? Porque já bateu na linha lá, ó. Só que olha o P2, ó. Eu tenho dois objetos agora. Eu tenho o objeto P1, que olha só. O que é esse arroba aqui, ó? Até agora nós vamos. Já que vocês não tiveram sistema operacional, vão ter agora. O que é esse arroba na frente da pessoa? Vocês já tiveram linguagem C? Não. Tá bom. O que é esse arroba na frente do... O que é esse número aí? Alguém tem ideia? Tem alguma coisa a ver com a memória? Tem tudo a ver com a Memória do- memória. Tem tudo a ver com a Tipo, memória. o lugar que faz que ele tá na memória? Quando a gente está falando de computador, quando a gente está falando de sistemas operacionais, isso inclui a internet, tá? O que significa o símbolo arroba? Normalmente é usado por e-mail, né? Tá, mas o que significa o arroba? Especificamente o caractere arroba. Endereço? Identificação? Quase. Endereço, não? Dentro de. Se eu abro um terminal do meu computador aqui, se eu abro o terminal de comando do meu computador, deixa ele carregar aqui só. Nossa, quanta coisa. Se eu cair de novo, vocês não assustem, tá? Ó, eu vou abrir um terminal de comandos do Ubuntu, que é um Linux, tá? Porque aí exemplifica mais fácil aqui. Starting. Mais uma coisa sendo carregada. Aí, calma lá. 32 GB estão dando conta não, viu? Pronto, já tá. Tá aqui, ó. Foi, agora foi. Ele sumiu. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu abrir como terminal mesmo. Ele terminal e mostra direitinho. Abrir aqui o Ubuntu LTS. Olha só. O que significa isso aqui, ó? Eu estou logado no usuário Pestana dentro de Citynot T01, que é o nome da minha máquina. Então, é o usuário dentro da máquina. No caso do e-mail, é o usuário dentro do domínio. @gmail.com é o seu usuário dentro do domínio gmail.com. Então, o arroba significa dentro de, ou endereçamento. Alguém falou acho que endereço, alguma coisa assim, tá? Ou endereçamento. Então, quando você tem aqui no seu Java, visualizando isso aqui, arroba e um número, esse é o número hexadecimal do endereço da sua memória, onde este cara está criado. Tá vendo que ele criou um logo depois do outro? 952, tá, vai pulou 953, porque ele deve ter usado para criar a estrutura. O próximo objeto foi começado a iniciar no 954. Então, pessoa P1 está no endereço de memória 952. O objeto P2, ele está no endereço de memória 954. Tá bom? Por que eu sei que é endereço? Porque eu tenho este arroba aqui e eu tenho este arroba aqui. Então, o arroba é dentro de, ou endereçamento. Tá bom? Curiosidades à parte aí. Cadê? Identificação para marcar algo, para marcar um lugar específico. Exatamente, tá? Exatamente isso aí. Bom, então, eu parei nessa linha aqui, na linha 14, eu só criei o objeto P2, tá aqui, ó, provado que ele só está criado, e acabou. Agora é que as propriedades dele, ou os atributos deles, vão passar a ter valores. Olha lá, ó. Maria, sexo e idade. Mais uma curiosidade aqui, ó.
O que é esse 70 na frente do F? O que é esse 77 na frente do M? Eu acho que tem a ver com o caractere do código caractere Como é que que chama o tem código de do ASCII. caractere? Código binário, não, Do ASCII. quase. ASCII. Exatamente, Do é o ASCII. código ASCII decimal, que está para nós, exibindo para nós, tá? Mas é o código decimal do ASCII, da tabela ASCII para IMF. Mas isso aí é devido ao char, né? Isso é devido ao char, sim. Porque o char ele só grava um caractere, né? A string é um vetor de caracteres. Ele vai guardar vários caracteres. Beleza? Aí vamos seguir. Agora, olha só o que vai acontecer. Teoricamente, o meu console não tem nada exibindo, né? Ele só está exibindo ali a informação do debug. O que vai acontecer agora? Quando eu mando ele executar essa linha aqui, olha só o que ele vai fazer, ó. Olha o que ele já está mostrando aqui, ó. Ele vai lá no objeto P1, que é do tipo pessoa, está no endereço 952, vai pegar esse cara aqui, vai trazer para dentro da minha string e vai exibir na tela. Aqui. Mesma ideia aqui de novo, ó. Vai mostrar o sexo e vai mostrar a idade. Eu só não troquei as variáveis aqui, né, o texto. Tá? Entenderam a ideia? Só que agora, se eu continuar o meu programa, ele vai finalizar, porque eu mandei ele exibir só o do P1. Se eu pegar isso aqui e mandar exibir ele do P2, ele vai mostrar o dos dois. Então, aqui é nome, aqui é sexo. Aqui é sexo. Aqui é idade. Idade. Não é aqui a primeira, é segunda. Segunda e segunda. Beleza? Se eu rodar agora aqui, agora eu rodei sem debug, né? Ele já mostrou tudo para mim aqui, ó. O nome da primeira pessoa é Felipe, o sexo da primeira pessoa cadastrada é M, a gente já sabe o que é. A idade da primeira, ou idade da primeira pessoa cadastrada é 30. O nome da segunda pessoa cadastrada é Maria, o sexo é F e a idade é 20. Deu para entender que a gente tem agora uma estrutura complexa de dados que a gente pode trabalhar? E aqui, gente, eu posso trabalhar da maneira como eu precisar, tá? Não tem nenhuma restrição. Nada do que a gente viu em programação estruturada não pode ser aplicado aqui. Tudo que a gente viu lá pode ser aplicado para cá. Tá bom? Posso criar um menu para cadastrar novas pessoas. Cada vez que eu gero uma pessoa nova, ele vai lá e gera um novo objeto. Eu posso ir lá para informar o nome da pessoa. Eu posso trabalhar da maneira como eu quiser. Eu trabalho de forma dinâmica com todo o meu software agora. Tudo bem? Deu para entender? Não, socorro. Então tá bom. Entenderam a questão dos atributos de um objeto. Quando a gente cria uma classe, a gente tem a possibilidade de... Aliás, a primeira coisa que a gente tem que definir são os atributos. Beleza? Outra coisa que a gente utiliza muito numa classe são os métodos. Tá? Existem dois métodos muito utilizados na orientação a objeto. Muito utilizados. Tá? Fora o construtor. Depois nós vamos entrar nesses detalhes aqui. Tá? É o que a gente chama de getters and setters, ou os métodos de atribuição e recuperação de valores. Dificilmente vocês vão ver um software desse jeito, tá? Onde você tem um acesso direto numa propriedade. Normalmente, a gente tem uma função ou um método para que eu possa trabalhar com aquele atributo da minha classe, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, como a gente tem 3 propriedades aqui, vou dar um espaço, tem que colocar aqui, ó, propriedades ou atributos. Eu vou deixar assim para vocês lembrarem que é a mesma coisa, tá?
E aqui eu vou fazer agora os métodos da minha classe. Qual método? Lembra que eu falei getter and setter. Get em inglês é buscar, pegar. Set em inglês é definir, tá? Atribuir. Então, normalmente, o que a gente faz assim, ó? A gente faz um public, ele vai dar um retorno? Não vai dar retorno nenhum. Set nome. Tá vendo que ele já me traz um carinha aqui de sugestão, onde eu vou passar este método, ele não vai ter retorno, mas ele tem o nome de set nome, tá? É até feio fazer isso por conta do português, tá? Eu vou até mudar o nome aqui para a gente deixar assim, ó, definir nome, tá? Ele vai ficar dando essa mensagem que não é o nome correto, blá, blá, mas deixa para lá. A gente não está na hora de se preocupar com isso aqui. Onde eu vou receber um parâmetro que é uma string nome. Aliás, eu vou mudar o nome aqui também. Eu vou colocar como n. Tá bom? E dentro desse método, o que vai acontecer? Eu não estou passando para o meu objeto ou para o meu método do meu objeto uma string que supostamente seria o nome da pessoa. Então, o que eu faço? O valor que vier lá da função main para dentro do meu objeto, da classe pessoa, com o nome, vai ser atribuído dentro da propriedade nome. Como é que a gente atribui alguma coisa a alguma variável? A gente pega o nome da variável e fala o valor que ela vai receber. Só aqui, ó. Só isso aqui. Tá? O nome recebe n. Na orientação a objetos, como a gente está trabalhando, o que eu estou falando para vocês que é variável aqui, na verdade, são os atributos, para evitar erro. Para evitar erro, é recomendado a gente usar a palavrinha this, ponto, nome. O que é o this em inglês? É este objeto que recebeu a chamada desta função, vai receber o parâmetro n, vai receber o parâmetro n, onde neste objeto, na propriedade nome, recebe o valor que veio de nome, de n. Enxergaram? Entenderam a lógica? Importante entender a lógica, entender a operação do método. Método ou operação. Entendi. Entenderam? Vamos ver isso aqui acontecendo, tá? Do mesmo jeito que eu fiz um método chamado definir nome, eu vou fazer um outro método que é o cara que vai buscar o nome. Então, eu vou trazer um public, só que agora eu não vou... O meu retorno não vai ser void, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma string. Por que é uma string? Porque ele vai levar de volta para main, para quem chamar esse cara, o nome do que está cadastrado nesse objeto. Tá vendo que até já está me sugerindo ali, ó, get nome, tá? Então, vou colocar aqui, ó, mostra nome, tá? E no caso aqui está invertido, eu não vou precisar de um parâmetro, eu não vou precisar trazer de lá um parâmetro, só que eu tenho que retornar o nome cadastrado aqui. Lembra do retornar da nossa função? Lembra do return da nossa função? Eu faço isso aqui, ó. Return. Mesma ideia. This.nome. Pronto. Estou retornando o nome cadastrado. Oi. Tá faltando um parênteses aí. Obrigado. Mano. Eu já ia chegar ali, porque eu vi que ele estava acusando o erro ali, mas eu ia ver o que era. Entenderam a ideia? Eu tenho, então, duas funções. E no caso da orientação a objeto agora, o nome que nós vamos usar é método ou operação. Eu prefiro sempre método, que é o nome mais comum. Vocês vão cansar de ver em qualquer livro, em qualquer documentação, em qualquer coisa. Tá? Para operar uma das propriedades do nosso objeto. Uma delas, eu vou definir o nome recebendo o nome de quem chamou. A outra, eu vou mostrar o nome devolvendo a informação para quem chamou. Pegaram o conceito? Professor, mas
aí vem uma questão. Você vai ter que declarar sempre que nem o senhor fez aí. O senhor fez É. public void definir nome e aí depois public string nome mostrar nome. Você vai acabar tendo que repetir isso para todos os outros? Não fica redundante? Por quê? Ainda não é a hora de falar sobre isso. Mas quando a gente chegar num dos pilares da programação orientada a objeto, que é o encapsulamento, a gente não vai ter essa propriedade acessível. Ela vai ser assim, ó, private. Ela vai ser uma propriedade privada. Mesma coisa aqui, ó, private e todas elas private. O que é o private? Eu estou fechando a propriedade para ela ser trabalhada somente dentro do contexto daquele objeto. Ela não ser acessada de forma pública. Tá vendo que ele está mostrando 4 problemas relacionados ali? Sim. Onde você acha que estão esses 4 problemas Lá relacionados? no main. Porque o main... Muito bem. Olha o que ele vai falar aqui, ó. A propriedade nome tem o acesso privado, então eu não consigo mais acessar esse cara. Para alterar só o método. É isso, para eu trabalhar com essa propriedade. Agora, para falar que o P1, o nome do P1 vai ser Felipe, eu não trabalho mais diretamente com a propriedade. Eu vou trabalhar com o método que atribui o nome, o valor do nome dentro do objeto. Entendi. Entendeu? Vou tirar os private aqui, só para não fazer confusão. Não, Depois, sim, quando a sim, gente sim. chegar na hora, vai ver. Sim. Tá? Então, eu não vou trabalhar mais desse jeito. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou deixar comentado. Pode falar quem ia perguntar. Não, é que isso seria um método de segurança? Um método de segurança? O principal método de segurança de um software orientado a objetos. Aliás, se um dia vocês estiverem trabalhando em algum lugar e você fizer desse jeito aqui que eu mostrei, trabalhar com a propriedade de forma pública, é esporro na certa. Porque é a maneira mais fácil de você tornar um software vulnerável. Você trabalhar com as propriedades do objeto de forma pública. Imagina, por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com nome, sexo e idade. Agora, imagina, por exemplo, que você está trabalhando num órgão de pesquisa de crédito, onde você tem a possibilidade, dentro do software, de alterar o CPF de alguém. Caraca. Entendeu o tamanho do BO? Então eu tava perdendo tudo errado lá no estágio porque era tudo público. E estão fazendo cagada. Não sei se... Caraca, Amado, hein? Hã? tem antes. Caraca, e lá você. Porque lá era uma. Vamos dizer assim. Era um SaaS de gerenciamento de viagens. E tem dados sensíveis. Tem telefone, Outra merda CPF. Dependendo de pra onde você vai, tem até carteira de vacinação. Gente do céu. Entendeu? De novo, nós não estamos no momento de preocupar com isso aqui agora. O importante primeiro é entender como é que funcionam os métodos e as propriedades, tá bom? Então agora, por exemplo, já que não é mais desse jeito, como é que eu faço para cadastrar o nome da pessoa? Eu vou comentar tudo. Professor, eu posso só te pedir para voltar rapidinho ali quando tu começou a falar de métodos, tu falou que tu ia falar sobre o get, que seria buscar, e o set, que seria definir. Aí depois tu colocou mostrar, daí o mostrar é que seria o get, que é o buscar, então. Busca e mostra. Isso, exatamente. É só porque eu estou usando a palavra nome em português, eu não quis deixar dois misturados, né? Tá. Mas o mostrar aqui é a mesma ideia do get name, por exemplo. Ah, tá. Belezinha. Entendeu? Só para ver se eu tinha entendido certo. Obrigada. É isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo. Eu vou até colocar aqui, ó. Get e aqui, ó, set. Tá? Só para ficar o comentário ali para vocês lembrarem depois. De novo, tá? Eu só não deixei get e set em inglês porque nós estamos trabalhando com o português. Então vamos manter o padrão e trabalhar tudo com o português, tá? Só por isso. Então agora eu vou tirar esse cara daqui. Ctrl Alt C? Não, esqueci como é que faz para comentar todo mundo. Mas vamos lá.
barra, asterisco, asterisco, barra, para comentar todo o bloco. Então, se a gente for parar para pensar agora, eu tenho especificamente só o pessoa P1 e o pessoa P2 criado aqui dentro do meu programa, certo? Como que eu vou cadastrar o nome da minha pessoa? Olha só. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar um salt. Informe o nome desejado. Certo? Já que nós estamos colocando a mensagem de informe, o que eu vou precisar? De um scanner. Um objeto scanner. Olha como já ficou mais claro agora de visualizar o que é o objeto scanner. Eu tenho uma classe scanner, que o objeto chama SC agora, vou usar esse nome, tá? New scanner. O que é um new scanner? Eu estou usando o método construtor. Qual que é o parâmetro que ele exige? O system.in. Para ele entender que existe uma entrada de informação. Tá? Se eu estou, então, trabalhando com um pedido para o usuário, eu estou pedindo para que ele informe o nome, então eu venho colocar aqui o sc.nextLine, que agora a gente não erra mais, a gente não tem mais o direito de errar, já que nós aprendemos, certo? Ele vai fazer a leitura. O que eu tenho que fazer agora? No caso, teria que atribuir ao nome, é isso ou não? Eu teria que atribuir ao nome. Tem duas maneiras de eu fazer isso também. Eu posso ter uma variável string n, vou chamar de n, tá? Vou até por... não, deixa n, tá bom? E aqui eu vou falar que o n recebe o que foi lido do teclado. E aí o que eu faço? P1 ponto definir nome. Oh, caramba. Definir nome passando o n como parâmetro. Entenderam? Eu pedi o nome para o usuário para ele informar. Eu fiz a leitura do teclado e gravei na string n, na variável n. Esta variável n, ela está dentro da classe main. E aí eu peguei esse n e mandei para a função de definir nome do meu objeto, ou melhor, para o meu método de definir nome do meu objeto P1, o valor de n. Vou botar um salt. O nome da primeira pessoa é... E agora? Como é que eu busco lá? Como é que eu busco lá? Tem que usar... Vai. Vai, tá na linha certa. Mostrar E o diz nome, não. Mostrar nome. Não é o método que traz o nome de volta? É o mostrar nome, mostrar nome. Mostrar nome, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mostrar nome, tá vendo? Só que esse mostrar nome é um método de quem? De P1. De P1. De P1. Se eu peguei a leitura desse cara e coloquei definir nome no P1, eu vou buscar o nome, no mostrar nome, do P1. Vamos ver isso aqui funcionando? Vou botar um pause aqui, tá? Porque aqui ele só vai registrar as variáveis lá para mim. Ó, olha aqui, ó. Eu tenho P1, eu tenho P2 e eu tenho o meu SC, que é o meu scanner. Gente, olha que legal. Lembra que eu falei do arroba? Agora ele está o P1 no endereço 1110, 1111 e 1112. Ele declarou na sequência porque lá em cima está na sequência, né?
Cadê? Aqui, ó. P1, P2 e o scanner. Ah, o string que ele comeu aqui. Cadê? Onde ele pôs o string? Não sei. Acho que ele não instanciou ainda porque não está sendo usado em momento nenhum, mas deixa pra lá. Cadê? Vamos voltar. Tira o zoom. Aí, bom. Bom, tenho as três variáveis que eu vou utilizar agora, certo? No console ainda não tem nada, mas ele vai exibir agora a mensagem. Se eu der um F8, olha lá, ó, informe o nome desejado. Tudo bem? Dei um Enter, ele ainda não executou. Né? Tanto que você pegar o N aqui, ó. Olha o cachorro. O N aqui nem está existindo aqui ainda, tá? Mas o que acontece? O objeto SC, se a gente abrir ele aqui, em algum lugar da estrutura dele, que deve ser dentro do buffer, ó. Buff, tá vendo? Deve estar aqui dentro. Vamos ver. Não, não está. Não. Não vou ficar caçando aqui onde ele está. Mas ele está aqui dentro de algum lugar. Agora sim, ele vai pegar a informação lida do teclado e vai gravar dentro do N8. Olha lá, ó, já gravou. Certo? Olha o N aqui, ó. Agora o N existe, ó. N, Felipe Pestana. O que ele vai pegar agora? Ele vai pegar esse N, vai chamar a função definir nome do P1. Então, ó, por enquanto ainda não existe. E vai levar lá para dentro da minha classe. Levou para a classe, pegou. Eu queria mostrar ele executando a step int. Vamos voltar para trás aqui. Será que eu consigo? Voltar a execução aqui? Não vou conseguir, né? Volta a execução aqui. Peraí, deixa eu começar de novo. Então, se eu vou executar, está guardando ele dentro. Dei um Enter. Agora sim, ó, eu vou apertar o F7, você vai ver que ele vai mudar de arquivo. Ele vai lá para a classe pessoa. Ó, foi para a classe pessoa, veio no método que eu chamei, já trouxe o N para cá, ó o N aqui, ó. Agora ele vai pegar o N e vai colocar dentro desse dis.nome. Até aqui, ó, o dis ainda está vazio, ó. Agora tem o nome. E o que ele vai fazer? Vai voltar para a classe main. Agora, o dis, que era o P1, a propriedade nome, tem o nome informado. Certo? E agora ele vai executar esse cara aqui. De novo, não tem nada no console. Se eu apertar o F7, que ele vai lá para o outro arquivo. Aí, chamou o método, mostrar nome, vai pegar o dis.nome, que é o Felipe Pestana, e vai retornar como a string que eu falei que voltava para lá. Retornou agora o P1.pessoa, o mostrar nome, tem o nome exibido, e ele vai imprimir a mensagem completa. O nome da primeira pessoa é Felipe Pestana. Entenderam? Como acontece a troca de dados entre as classes do meu programa? Entre os objetos do meu programa? Incrível. Conseguiram enxergar? Eu estou trocando dados entre duas classes, entre a main e a pessoa. A main existe com o objeto, porque senão ele não executava o programa. E a classe pessoa, eu criei dois objetos daquele tipo para trabalhar dentro da minha classe main. Então eu mando informação e volto. Tá bom? Eu só fiz com o nome. Mas eu tenho que fazer com todos? Sim, eu tenho que fazer com todos. Se eu tiver... Oi. Então, no caso, sempre vai ter esses dois métodos para ser feito. Então, no caso, um para poder pegar a informação e o outro para devolver a informação. Isso. Por boa prática, sim. Por boa prática, sim. Tá? É sempre muito recomendado você usar os métodos gets and sets ou getters and setters para trabalhar com os dados daquele objeto. Tá? Mas, de novo, agora não é o momento de se preocupar com isso, não. O importante é entender como que eu crio uma classe, como que eu defino as propriedades ou os atributos, como que eu defino os métodos ou a operação.
E aonde que eu uso isso? Tudo bem? Sim? Sim. Então tá bom. Pode falar, Thiago. Ah, joinha, beleza? Professor, então no caso aqui, se fosse fazer uma informação do tipo inteiro, teria que fazer outro método, porque isso aqui está como string, não é isso? Uhum. É isso? Para cada atributo, você tem que ter um método específico. Pode definir idade, receber um N, aqui ele já mostra tudo. E aqui é a mesma ideia, mostrar idade, return idade. Tá vendo? Aqui eu estou devolvendo o int, ó. Estou devolvendo o int, e aqui eu estou recebendo, não estou devolvendo nenhum parâmetro, mas aliás, não estou devolvendo nenhuma informação, mas estou recebendo um parâmetro para definir dentro da minha propriedade. Beleza? Ponto, um ponto e vírgula para comentar. Mentira. Deixa eu ver. Não, não funcionou. Ponto e vírgula. Não pegou. International. Não pegou não. Depois eu mudo, porque eu estou acostumado com os atalhos do Visual Studio lá, então para mim é complicado. Ah, tem que selecionar a linha? Ponto e vírgula. Não, também não foi. Não foi. Tem problema. Depois a gente descobre. Eu vou criar um mapinha do IntelliJ. Porque eu não uso muito IntelliJ, então para mim não pega. Gente, bastante informação para a aula, hein? Bastante informação para hoje. Tanto que já são 10 quase 10 para 10, ninguém falou nada. Cadê a lista? Deixa eu pegar a lista. Dúvidas? Ah, deixa eu subir isso aqui antes de eu pegar a lista. Deixa eu pegar a lista, e enquanto vocês assinam a lista, eu subo isso aqui no GitHub. Para vocês terem lá no repositório. Ô, professor, eu fui tentar aqui continuar, né? Colocar a idade e o sexo. Eu fiz a declarar, porque lá em cima, ó, se eu declarou string, que é referente ao nome, né? String N. Isso. Aí eu declarei aqui int idade e char sexo, certo? E lá embaixo, continuando, eu meio que tipo assim, coloquei lá P1 definir idade, sc.nextInt, só que tá dando erro. Compartilhe a sua tela, vamos ver. Ó, a lista está no chat. Vamos subir lá para o nosso GitHub. Tá, tem um string idade sexo. Tá bom, vai. Aí o scanner, né? Não precisa repetir. Aí aqui, ó. Ó, vamos ler o erro ali, ó. Olha só. O método definir idade na classe PO.pessoa não pode ser aplicado para devolver tipos. Ele está requerendo um inteiro. Está faltando você passar o parâmetro. Então, abre lá o pessoa, ó. Você definiu que o definir idade ele está esperando um inteiro. Tá vendo, ó? Na linha 19 aí. Aqui, ó. Isso. Ele está aguardando um número inteiro lá para dentro dele, senão ele vai ser executado. Abre lá o main de novo, volta na função main. Tá vendo onde você está chamando a função aí, ó? Dentro do parênteses, você tem que passar a idade, você tem que passar o valor da idade. Ah, eu tenho que chumbar, então? Isso, ó, a linha 35 e a 36, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Tá? Só que na linha 36 está errado, porque está faltando um parâmetro, da função. Tá. Tira essa linha daí, pode tirar. Tá vendo? Você já está economizando aqui, ó. O sc.nextInt, ele já vai ler o inteiro, vai pegar essa informação e já vai jogar lá para a função que está chamando. Você está encurtando o caminho.
Só que aí você não precisa daquela variável que você criou lá em cima. Então agora vai. Teoria. Olha lá. Agora foi. Valeu. Commit push. Opa, aí faltou aqui. Deixa eu dar um commit nos meus arquivos. Vou marcar todos. E nós mudamos agora a. Line e online. Ó, commit em push. Commit no em push. Beleza. E push. Deixa eu ver lá no repositório se já abriu. GitHub. Se já abriu, não, se já subiu. Qual é o. Quando as aulas acabaram, eu vou ficar com saudade. Que bom. Foi uma ótima aula. Boa noite, boa noite. Qual é o seu Git? Eu não tenho. Tá na mão, Advan. Tá aqui. Já está atualizado lá, tá bom? Então, tudo que nós fizemos na aula já está atualizado lá no repositório. Tudo bem, gente? Amanhã a gente continua. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho. Agora nós só vamos falar de orientação a objeto, tá? Nós só vamos falar de objetos e classes e tudo mais que a gente pode fazer, tá? Alguns exercícios nós vamos repetir para transformar aquilo em objetos e para a gente ir começando a pegar a prática da coisa aí. Sugestão, se vocês quiserem, e der tempo, obviamente, pega lá o repositório do GitHub e cria os métodos de definir o nome, aliás, o sexo e a idade. Tá bom? Quem já assinou a lista, tchau, boa noite, bom descanso e nos vemos amanhã no mesmo horário. Amanhã no mesmo horário, sim, amanhã tem aula ainda. Amanhã é quinta. Tchau então, gente. Amanhã é quinta. Falou.